Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. A dúvida é saber se um cristão pode usar terapias alternativas, e sempre existe uma linha tênue entre o que é medicina e seus diferentes tratamentos e o que é a filosofia oriental, principalmente oriental, e todas as lendas que falam de sua influência na saúde de alguém. Eu mesmo fui metido com esoterismo e outros ismos orientais antes da minha conversão a Cristo. Então, eu conheço esse terreno. Eu até adquiri um certo asco pelo cheiro do incenso, por me fazer lembrar dos velhos tempos em que eu estive mergulhado no engano, dando ouvidos a falsos mestres de fala mansa, com cheiro de patchouli. Então, eu sou até suspeito de falar desses assuntos sem ficar com o pé atrás. Sabe aquele ditado de que cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça? Pois é. No meu caso, a linguiça era de carne de soja. Mas eu tenho medo da linguiça de carne de soja. Pensa num macrobiótico chato que queria convencer o mundo todo de que a salvação da humanidade estaria em comer arroz com gersal. Para quem não sabe, é gergelim esmagado com sal. Chupar cereja umeboche, que é cereja curtida no sal de doer o lóbulo da orelha, de tanto salgada que é. Beber choio no gargalo. E comer tudo refogado com missô. Missô é a massa de soja salgada fermentada que os mestres macrobióticos juravam ser capazes de até neutralizar a radioatividade de uma explosão atômica. Uau! Sim, até nisso eu acreditava. E nunca me sentia um idiota quando saía do banheiro com a boca preta de escovar os dentes com denti. O que é denti? Cinza de berinjela torrada e, evidentemente, salgada. Sim, eu nem acredito que eu acreditava ser isso antes da salvação minha, e quando achava que isso seria a salvação da humanidade, que não morreria mais de doença nenhuma, exceto, talvez, de hipertensão e colapso dos rins, né, com tanto sal. Não foi a macrobiótica que me atraiu, mas eu caí na sua rede quando eu procurei por uma alimentação mais saudável, porque eu vivia comendo comida barata, de bar, e quando eu era estudante universitário. Sabe aquele filé parmegiana requentado 30 vezes, cheio de molho de tomate, com aquelas omeletes com presunto que vem até meio azul quando põe no prato, e hambúrguer de carne de não sei o quê? Pois é, eu vivia com dores de estômago, mal-estar, até encontrar um restaurante macrobiótico lá em Santos, e ser iniciado na grande vida, que é como traduzem os seus gurus a macrobiótica. Aí eu virei fanático. E daí a me interessar pelas bizarrices do universo alternativo foi um passo. Eu já contei que passei a dormir debaixo de uma pirâmide de arame na escala das medidas da grande pirâmide de Gizé, no Egito? Não contei? Pois é. Eu acho que só parei porque estava ficando com cara de múmia. Mas eu dormi um bom tempo debaixo de uma pirâmide. Eu lembro-me do conselho dado por um mestre num curso que eu fiz no Vaticano da Macrobiótica, no Brasil, que era um restaurante no bairro da Liberdade, em São Paulo. Quem fez macrobiótica vai saber qual é. Para onde eu ia de ônibus de Santos para lá à noite, só para elevar o meu grau de fanatismo. Um dos participantes havia sido atropelado e ele precisou ser internado e receber transfusão de sangue. Aí, numa das aulas, um aluno perguntou como fazer numa situação assim, considerando que o sangue de um não macrobiótico é impuro, portanto, veneno para os puros. Aí o mestre respondeu com aquele cecil de voz que só os mestres sabem fazer, que o pobre rapaz devia ter comido alguma coisa não macrobiótica, porque se ele estivesse seguindo religiosamente a dieta, não teria sido atropelado. Ele estaria em perfeito equilíbrio yin-yang com o universo e nenhum mal o teria atingido. Pois é, eu acreditei. Eu acreditava nessas coisas. Assim como aconteceu comigo, um adepto de filosofias alternativas pode cair num estado de crendice que não é diferente das antigas benzedeiras. Apesar de usar uma terminologia mais chique, mais moderna, mais oriental. Eu me lembro de um grupo de caçadores de discos voadores e de uma reunião da qual eu participei na Chapada dos Veadeiros, em Alto Paraíso de Goiás. Tinha um homem que não estava nem aí com aquelas loucuras do grupo, porque ele só acompanhou o grupo porque ele financiava as manias da esposa.
E ele estava ali, escutando a conversa com aquela expressão de quem gosta de futebol, mas está sendo obrigado a assistir Arquivo X. Aí, num determinado momento, alguém do grupo declarou: "E Alto Paraíso está localizado no mesmo paralelo de Machu Picchu!" E todos exclamaram: "Oh!" Como se aquela informação fosse abalar os pilares do conhecimento humano. Aí o cético, financiador da excursão, não aguentou mais, aí retrucou: "Mas e daí que está no mesmo paralelo de Machu Picchu? E daí?" Desde então eu aprendi a ficar com o pé atrás com toda essa onda de tratamentos alternativos, muitos deles derivados das bizarrices dos meus dias de macrobiótico. Eu sei que podem até trazer benefícios ao corpo, mas só ao corpo. Nada a ver com energias cósmicas, com o mundo espiritual, com salvação eterna, nada. Às vezes podem ser até doloridos também, como aconteceu com um colega de faculdade que sofria de enxaqueca, e eu o levei para ser tratado pela japonesa dona de um restaurante macrobiótico em Santos. Ela tinha acabado de voltar de um curso de acupuntura do Yin e Shiatsu, e trouxe até um aparelhinho para fazer acupuntura elétrica. Modernizou a coisa. Depois de tentar o Duin, e o rapaz não sentir nada, Duin você pressiona com o dedo os pontos, né, da acupuntura. Ela aplicou alguns eletrochoques em pontos de acupuntura e nada. Aí ela decidiu partir para o método tradicional e espetou na pele da vítima aquelas agulhas. E o meu colega respondeu que a dor de cabeça continuava igual. Agora tinha dor também da pele, né? Aí ela decidiu inovar. Ela ligou a maquininha de choque, prendeu os terminais nas agulhas que já estavam fincadas na derme do infeliz. Cara, o pulo que ele deu lançou agulhas para todo lado, como se fosse um ataque de porco-espinho. Mas não pense que ela desistiu. Não, o pessoal é muito insistente. Ela quis tentar o shiatsu. O shiatsu aplica calor nos pontos do doin ou das agulhas, né? Usando um charutinho de folha seca de artemisia em brasa. O ponto, segundo ela explicou, ficava um palmo abaixo do umbigo, onde começam os pelos pubianos. Para não queimar a pele e os pelos, é colocada uma película de alho, de casca de alho, para proteger a brasa daquele charutinho de artemisia. Mas a mão da mulher escorregou. E a próxima cena na sala era o meu amigo gritando e dando tapa na mão dela, enquanto a sala se enchia de cheiro de cabelo queimado. A nossa amizade ficou meio abalada depois daquele incidente, né? Terapias alternativas atuam no âmbito do corpo físico e particularidades do organismo. Portanto, não espere que irá encontrar alguma solução metafísica que traga boa sorte no amor ou prosperidade financeira. Não vai acontecer. Esses tratamentos nada têm a ver com desenvolvimento espiritual, mesmo que soltem incenso lá para criar clima. Nada a ver com atingimento de planos elevados espirituais e outras bobagens ensinadas pelos esotéricos. Não. Eles não são muito diferentes de você usar uma pomada ou tomar uma aspirina, que há 2000 anos era natural, totalmente natural, fabricada com folhas da árvore conhecida como salgueiro chorão. Você deve ter visto uma por aí, aquelas caem os galhos assim com as folhas, aquilo era usado para produzir o AAS. Eu não duvido do poder dos tratamentos alternativos, como a aromaterapia, por exemplo. Se você já viu um bêbado saltar nos 2 pés quando colocaram um vidrinho de amoníaco no nariz dele, você vai perceber que aromas têm sim aplicações perfeitamente pés no chão, literalmente no caso do bêbado, mas nada espirituais. Esse é o ponto que eu quero deixar claro. Tendo eu sido vítima de uma alimentação alternativa que pregava o equilíbrio do corpo, eu sinto-me na obrigação de alertar para o perigo de coisas assim se transformarem na antessala de filosofias esotéricas. Eu mesmo quase cheguei no equilíbrio permanente, ou seja, na horizontal a 7 palmos do chão, quando eu tive um princípio de pneumonia e aí precisei entrar nos antibióticos que não eram nem um pouco naturais. Foi nessa época que a cantora Tuca morreu de fome aos 33 anos por causa da dieta radical que ela adotou para si sob a supervisão de um mestre macrobiótico. Uma amiga de Santos que costumava viajar comigo a São Paulo para esse curso de macrobiótica, me contou que ficou 2 meses fazendo acupuntura porque a sua menstruação tinha parado sem motivo, muito tempo antes, e ao invés dela recorrer a um médico, confiou no acupunturista.
que ficou ganhando em cima das sessões e só abriu o jogo quando ela reclamou: poxa, com tantas sessões e ainda não resolveu minha menstruação? Ele respondeu: e nem vai resolver, enquanto você não tratar essa sua anemia profunda. Ela estava já no bico do corvo. Como aconteceu comigo, alguém que decida usar ou trabalhar com terapias alternativas pode facilmente ficar com uma asa caída para o esoterismo. Já reparou como nos restaurantes, clínicas e literaturas essas coisas se misturam? Não vai ser difícil quem oferece tratamento com aromaterapia acabar acreditando que alguns aromas sejam capazes de penetrar no espírito dos seus pacientes. Nem amoníaco consegue isso. Isso nada mais é do que acreditar nas superstições que acompanham práticas alternativas como Feng Shui, que alega usar forças energéticas para harmonizar os indivíduos com os objetos e o ambiente ao seu redor. Pensar que objetos ou seu posicionamento tenham influência na vida de alguém é o equivalente oriental às superstições como a que diz que deve colocar um vaso de Comigo Ninguém Pode ou de espada de São Jorge na entrada da casa para proteção. Depois que você conhece o Deus que criou essas plantas, você deixa de confiar nas plantas. Você passa a confiar no Criador das plantas. Deixe-me dar umas informações científicas para mostrar que mudar a sua mesa de lugar para alterar a influência cósmica sobre ela vai ser perda de tempo. Se você quiser mudar a sua mesa de lugar, mude, mas fique avisada de que a Terra gira em torno de si a 1.700 km por hora e em torno do Sol a 107.000 km por hora. E o Sol se movimenta no espaço, levando os planetas consigo do Sistema Solar a 1 milhão de quilômetros por hora. E a Via Láctea, essa eu não sei, mas também está lá virando. O que eu quero dizer a você é que nada está no mesmo lugar, universalmente falando. Mas tudo está o tempo todo viajando a velocidades astronômicas. Então não vai fazer nenhuma diferença a sua mesa sair de onde está, considerando a dinâmica das energias envolvidas no universo. Bem, talvez seja isso que explique a razão de nós nunca encontrarmos a chave do carro. Você tem certeza que deixou ali, mas de repente não acha, não está, mas eu deixei ela ali. Claro, está tudo se movendo, né? Está tudo movimentando. Outro dia alguém postou a sugestão no Facebook de se colocar um vaso de uma planta chamada Zamioculca. Eu gostei do nome, minha próxima filha vai chamar Zamioculca. Colocar um vaso próximo da entrada social para atrair proteção e prosperidade. Segundo a postagem, ela é, abre aspas, uma planta com as folhas que parecem de cera e que resistem facilmente a lugares com pouca iluminação, e a sua rega deve ocorrer no máximo 2 vezes por semana. Quando uma das suas folhas ficar amarela, é porque ela te protegeu de alguma energia não positiva. Por isso você deve retirá-la, eliminando assim aquela energia. Entendeu agora do que eu estou falando? Ora, toda folha fica amarela, minha filha, e precisa ser retirada porque as folhas amarelas são evidência de que morreram. Não que elas sejam um mata-borrão de energia negativa. Ela morreu, a folha. Tire para não ficar feia o seu vaso. Nos meus tempos de bicho grilo, eu acreditava que para eliminar lagartas de um canteiro de couve, bastava ir tirando todas elas manualmente, uma por uma das folhas, colocando tudo no liquidificador, batendo com água e depois indo com a bombinha de Flit pulverizar as couves do canteiro. Aí as lagartas desapareceriam. Claro que desapareceriam, eu teria matado todas manualmente. Pois é, os antigos adoradores de raios e trovões e que queimavam seus filhos, os supostos deuses, logo serão deixados no chinelo pelo homem moderno, tão culto, científico e crédulo como ele é. Essa semana eu vi uma frase engraçada sobre terapia com cristais. Ela dizia assim: um cristal de bom tamanho tem o poder de afastar pessoas desagradáveis. Basta que você tenha boa pontaria. Até aí só. Bem, veja bem, eu não estou negando que terapias alternativas funcionem, só estou alertando para o fato de que elas devem ser usadas buscando soluções para o corpo físico, não para a alma ou o espírito. Mas o que a Bíblia diz sobre essas coisas esotéricas que estão invadindo a cristandade nesses últimos dias? Veja só. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé,
por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Ou seja, eles acreditam nas mentiras que eles falam, que proíbem o casamento. Da onde vem a ideia dos padres? O casamento que Deus criou, que proíbe alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graça. Nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Inclusive os que proibiam os alimentos que eu deixava de comer na macrobiótica. Expondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as boas palavras de fé e da boa doutrina que tem seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade. 1 Timóteo 4, de 1 a 7. Você percebe que a palavra de Deus previa que nos últimos tempos os homens se deixariam levar por espíritos e demônios enganadores, com técnicas de controle do corpo para se obter elevação espiritual, e que o misticismo estaria invadindo a igreja. Já desde o princípio já estava. Por isso Paulo alertou os cristãos colossenses. Convém, pois, vos julgue por causa da comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábado. Ninguém se faça árbitro contra vós, pretextando humildade e culto aos anjos, baseando-se em visões, ó, o pentecostal aí, ó, na sua mente carnal. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesses no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Não manuseis isso, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos de doutrinas dos homens. Pois que todas estas coisas, com o uso, se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e falsa humildade, e rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Colossenses 2, versículos 16 ao 23. Este alerta serve também para nossos dias, quando tantas pessoas vão a países como a Índia, buscar o que chamam de sabedoria milenar e espiritualidade para resolver os seus problemas. Vamos lá. Basta ver a superstição que impera, onde os demônios proíbem que se coma vacas, os demônios promovem uma vida monástica de abstenção de muitas coisas. Veja a que ponto chegou aquele povo. Cadáveres boiando no mesmo rio Ganges sagrado, onde as pessoas se banham buscando a purificação. Ignorância e superstição sempre andam ali, ó, andam de mãos dadas. E isso entra no espiritualismo. Ah, mas é claro que um filme como Brad Pitt entre os monges do Tibete, ou qualquer coisa com o selo Dalai Lama de qualidade, é convincente hoje, até entre cristãos sem bom senso. Portanto, fique alerta se achar que alguma terapia alternativa estará levando você por esse caminho da espiritualidade. Porque aí sim, faça as terapias alternativas, elas devem realmente funcionar para o corpo. Mas esqueça ser ludibriado, ser controlado, como eu fui durante 3 anos, por essas filosofias macrobióticas, veganas, ou qualquer coisa que proíba a alimentação com aquilo que Deus criou para nós comermos. E que queiram colocar coisas e objetos como causadores de algum benefício espiritual para a vida das pessoas aqui. Fuja disso. Eu, felizmente, fui libertado disso quando criei em Jesus Cristo como meu Salvador e Senhor. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.